Olá, pessoal! Cada relógio aqui na minha casa está no horário. O celular está no horário, da parede está no horário, o outro celular está no horário. Mas estamos aqui ao vivo e a cores. Tudo bom com vocês? Como está sendo a semana de vocês? Muita ansiedade? Como tá? Vocês viram a previsão que eu fiz desta semana? Vai lá no meu IGTV, também coloquei no YouTube. E vai lá verificar como está sendo a semana, o que você pode esperar desta semana, ok? E hoje nós vamos fazer a live com o Diego. Espero que a conexão dele esteja boa, espero que o Instagram fique bem também, né? E a semana que vem nós vamos fazer a meditação com as tigelas. Então, pelo menos uma vez por mês eu vou fazer essa meditação com as tigelas, ok? Porque aí na outra semana vou ter mais uma parceria. E na última semana também eu vou ter um músico fazendo uma parceria comigo aqui. Esse músico, ele toca tabla. Muito legal. Os instrumentos indianos são maravilhosos para nos equilibrar. Nossa, eu escrevi errado lá. Em vez de escrever energia yin e yang, eu pus energia yang e yang. É yin e yang, tá, gente? Vamos corrigir? Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Tá? Vamos ver se eu consigo corrigir. Não sei se eu vou conseguir corrigir. Mas tudo bem. Deixa assim mesmo, tá? Então, eu tô esperando o meu convidado, um parceiro de live, entrar para podermos fazer. Vou convidar algumas pessoas também, tá? Para compartilhar, para participar dessa live, porque vai ser interessante. A gente vai falar sobre energia yin e yang, tanto no nosso corpo, como na nossa casa. Até eu estava verificando alguns livros aqui, o conceito de um e de outro, e é muito interessante, porque você pode aplicar em várias coisas na sua vida, ok? E deixa eu convidar mais algumas pessoas e esperar o meu amigo entrar, né? E no final a gente pode também convidar você que ficar na live o tempo todo, você a participar com a gente aqui também, tá? Porque é muito bom ter o parecer, né? A opinião de outras pessoas naquilo que a gente fala. É muito legal, é desafiador. Eu espero que vocês tenham visto as meditações com as tigelas, porque a meditação, ela limpa e nós precisamos nos reequilibrar. A nossa parte, essa coisa do yin e yang, tá? Que é energia feminina e energia masculina, energia de ação e energia mais tranquila. Vocês que estão aí no chat, vocês acham que as mulheres, elas são energia yang ou energia yin? Embora algumas mulheres, elas sejam mais autoritárias, elas vão lá e têm ação, né? Você acha que elas são que tipo de energia? Era em qual energia? Tá? Deixa a net desestabilizada mesmo, não tem problema não, tá, Diego? Já te convidei. E vamos ver se você consegue entrar, tá bom? Então, gente, a energia yin yang, a gente utiliza ela em várias etapas da nossa vida. Quando você está decorando a sua casa, quando você decora a sua casa, você vai movimentar uma certa energia, vai mexer com algumas coisas, e a sua casa tem que te dar alegria. Tem que ser alegre. Vai subir mais uma gata aqui, hein? Alegre e... Hoje eu tenho duas aqui, porque nas tigelas não conseguiam ficar aqui em cima, né? Então, gente, é tudo os opostos.
Não, vai para fora. Vai. Os opostos, né? O equilíbrio. O oposto se equilibra, tá? Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo. Eu espero conseguir fazer a live aqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver se o Diego consegue entrar. Opa! Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Oi, tudo bom? E peraí que eu estou me cortando a cabeça, que eu Tudo não bom. gostei disso. Já vi a Ah, agora segundo gato que eu vejo por aí. então tem duas aqui. Agora hoje tem competição aqui. Só por um período. Tudo bem. É que eu estava falando que Prazer, até boa escrevi lá, noite. energia yang, yang não, energia yin e yang. Você fica Eu muito bem estava. de verde com esse verde. Acho muito Aí é a bonita minha cor preferida. Você essa sabe que blusa. é a minha cor preferida, o verde. Sempre foi, Também, desde criança. a minha também, só que eu não acho roupa assim. É Ah, difícil achar roupa nessa cor. essa aqui, quem me deu foi minha sobrinha, minha filhada. Essa ela trouxe de fora. Ela não sabia o que me dar. Ela falou assim: vou te dar uma coisa que eu sei que você vai usar. E realmente é uma coisa que eu uso muito. Minhas roupas são todas com essas batas. É mais fácil. Uniformizei. E Mas eu fica sempre, vejo você fica pouco sempre. você com ela. Ah, mas até que eu uso bastante. É que É, assim, eu uso muitas as cores que me equilibram, que faltam no meu nome, que são o azul, o laranja e o rosa. Aí eu uso o azul e o rosa na maquiagem, dependendo da blusa que eu estou usando, quando eu estou usando também azul. E o laranja, eu falo, não vou me vestir de laranja, né? O laranja, como é o elemento ar, e eu faço consultas, e eu falo, por isso que eu gosto de fazer live. Aí eu acabo equilibrando o ar com a cor laranja. Então é sempre bom a gente entendi. saber todos os elementos, o que faltam no nosso nome, porque a gente vai utilizar o quê? Vai fazer cartão de visita, vai fazer várias coisas para a gente, até tipo, num consultório. Você vai pintar as cores que você estão faltando para dar o equilíbrio na tua pessoa. E você ter autonomia no teu local. Entendi, muito bom. Certo? Próximo E a cartão, se lição eu vier da... a imprimir cartão de visita, eu já tenho um logo e verde, né? Que eu Então, preciso, eu só que agora sempre busco entra essa cor. depois no site, depois eu vou te indicar o site, você vai entrar lá, esse bateu exatamente com as cores que faltam para mim, tá? E aí você vê as cores que faltam e trabalhe essa energia das cores que faltam. Uma das coisas que você pode trabalhar é justamente cartão de visita, roupa que você usa, várias coisas você pode utilizar. E aí Entendi. fica no equilíbrio, Então certo? O vamos rosa, para falar mim, hoje. também é na maneira como eu falo com as pessoas, eu fui modificando e sendo um pouquinho mais amorosa. Então, você vai mudando algumas coisas para você adaptar em você. Olha que interessante. Muita gente acha, e com razão, que eu sou um pouco ácido, né? O falando, o escrevendo, pior. E o ácido, assim, ácido ao falar é sentido figurado, né? Mas o ácido é o sabor da madeira, que rege o fígado e a vesícula que tem na medicina chinesa, que tem esse azedume, né, da agressividade, de Tá, mas isso aí é falar com energia yin ou espinhos, né? energia yang? É yang, completamente yang, né? E em desequilíbrio. Mas Entendo. vamos falar de energias Porque então? são os opostos, né? Yang. São os opostos. São Então, opostos, assim, mas são complementares. Eu sim, vou desde o porque no começo. Oriente,
Você não pode só ter energia Yang ou só energia Não. Yin. Por exemplo, se eu quero um relacionamento amoroso, eu não posso deixar todos os móveis, todos os meus enfeites de casa só em formas retas e quadradas. Porque é energia Yang. Então eu preciso, eu tenho que trazer, eu tenho que ter mais a energia Yin para atrair a energia Yang. Então eu vou colocar o quê? Cortinas flutuantes, almofadas redondas. Então eu vou usar cores também, o rosa, que seria mais um yin. Então eu vou usar algumas coisas para quebrar isso. Porque se eu só tenho energia yang na minha casa, eu não vou atrair ninguém. Tá? Colocar um A natureza lugarzinho é no assim. armário também deve servir para atrair, né? Reservar um espaço. Sim, sim. Não ter figuras do sexo oposto virado de costas, né? Então, Eu lembro de uma pessoa que eu fui na casa dela e ela é solteira, mas ela queria ter alguém, ela vivia enrolada com uma pessoa, né? Que ia e voltava, mas nunca estava com ela de fato. E ela tinha várias figuras masculinas, era uma mulher. Ela tinha várias figuras masculinas na casa dela, ela mesma produzia, sempre de costas para ela. Você tem que fazer de frente. Ai, mas eu vou ficar pintando pênis, né? Não, não precisa pintar ou no coloca uma panagem, né? Um pano, cobre, mas faça de estiliza. frente para você. Você só coloca os homens dando as costas para você, né? Também é simbólico, mas você está Sim, refletindo mas um funciona. padrão interno, né? Funciona, sabe por quê? Que a pessoa Porque eu tem também dentro dela, pinto, né? desenho, né? E eu fiz um desenho, 2 desenhos, que é assim, um homem e uma mulher, eu fiz em papel, eles tipo andando, então eu simbolizei com 4 pernas, né? Só 2 braços, e na cabeça uma lua. Então foi interessante. Na época que eu estava casada, eu deixava esses quadros um de costa para o outro, andando em sentido oposto. Aí eu entendi por que eu fiz isso. Porque eu não estava feliz no casamento. E isso ajudou a Hum, que cada um fosse para o seu lado. Depois que Você eu separei, expressou isso na arte de forma inconsciente, sem saber, para sim. conscientizar Aí, depois. depois, quando eu passei para o consciente isso, o que eu fiz? Que está até hoje. Porque eu moldurei esses 2 quadros, né, com a moldura metálica, tudo. Um em dourado e outro em prata. E foi interessante, porque agora um está de frente para o outro, um caminha para o outro. Mas no meio deles, eu fiz um outro desenho, eu já tinha esse desenho, aí eu achei esse desenho, o casal se abraçando. Então, tudo estilizado, nu, mas tudo estilizado. E esse eu não pus em tela, tá? Tá o papel só do desenho grudado na parede. Então, de um lado está a mulher andando naquela direção e do outro o homem. E quando eles estão abraçados, tá ao contrário, né? Tipo assim, a mulher está vindo para cá, é o homem que está aqui. O homem está vindo para cá, é a mulher que está aqui e os dois se abraçando. Então, assim, eu mudei completamente o padrão dessa energia. Eu falei, porque eu passei para o consciente, olha só que interessante. Eu vou te E eu tirei, e mostrar não pus uma coisa. moldura. E eu não pus moldura porque foi interessante. Falaram, aí eu me veio agora essa consciência. Por que eu não? Porque outro dia me perguntaram, por que você não colocou moldura? E aí hoje eu sei explicar por quê. Eu falei assim, porque a moldura, ela é uma barreira para que as pessoas se encontrem ali. E sem a E aí moldura, você os dois pode. ali, É, eles estão juntos. sim, você pode Depois eu te trocar as mando uma foto. Eu tiro posições. uma foto e eu mando uma foto É. para você. A gente faz isso inclusive com baralho, né? Vou te mostrar uma coisa. O meu baralho, Sim. ele tem 2 casais.
de homem, né, de homem e mulher. Tem dois casais. E por conta de nenhum deles, e por conta dos dois olharem de costas um para o outro, ou dos dois casais, eu inverti. Eu peguei o homem de um casal e a mulher do outro casal, na Para ordem eles 28 e estarem 29, olhando. para que eles se olhem quando saírem na mesa, Sim, né? Porque é tradicional da cartomancia alemã, né, a essas direções, né? Tem gente que só faz a leitura direcional, ao invés de sim, combinar pelos pares, né? Aí, sim. e isso cai no que eu queria entrar, né? Que é o Yin e o Yang. Agora sim, eu acabei de fazer o meu treino e falar, enquanto a Silvia entra, eu vou ver aqui, estava vendo um vídeo, e aí estava vendo aqui sobre mitologia, estava falando da deusa da lua, Selene, e E falou aí, também que é Yin, falou também do deus do sol, do Apolo, né, que é do Hélio, né, Yang, que é o sol, que é Yin. Então já está tudo assim, né, tudo as ideias associando, né. Aí você falou do seu sim. quadro, falou, nossa, parece que ela sabe o vídeo que eu estava vendo, ó. Dá até pra, ó, tá bem aqui, ó, Selene, a deusa da lua, né? Não é para. E a gente não combina, porque a gente não combina o que a gente vai falar, né? Não, A gente nunca combinou. porque é um bate-papo. Eu não vou É, entrevistar você e você não vai me entrevistar. É um é, bate-papo que a gente vai passar algumas informações e a gente pode até convidar a pessoa que ficar até o final da live, a gente sim, pode convidar para participar junto com a gente. sim, Uma, duas pessoas, né? O outro antagonismo, que é o que se complementa em Yang, você falou da lua e sol, a morte e a vida. Porque a morte sim, é Yin são e a vida é estados. Yang. É, Nas eu nossas queria explicar atitudes, isso desde o. Posso? nas nossas Eu queria. atitudes, Pode falar. o Yin é o refletir e o Yang é o agir. Sim, Então as pessoas precisam ter ação, não só ficar, estou pensando o que eu vou fazer na minha vida e eu não tenho ação. Um sim. completa o outro. Sim, é o microcosmo dentro do macrocosmo, né? Eu vou contar uma historinha bem resumindo. Pro taoísmo, assim, pra antiguidade, né? Havia um ovo cósmico, assim. Já não acredito uma ligação. Nessa hora. Jogar aqui. Já começou a dar eco, aí não dava para entender o que você estava Foi uma falando. ligação que entrou. Depois você edita pra gente. Então, Não. pelo taoísmo, quando não havia nada, tinha um ovo cósmico. Desse ovo cósmico nasceu um ser primordial, que é chamado de Panku, e ele organizou os resquícios desse próprio ovo de onde ele nasceu, né? Então ele organizou os materiais, ele jogou tudo para cima e o que era pesado caiu, né? A casca do ovo caiu, o que era pesado caiu e formou a terra. Tudo que era mais leve, mais fluido, mais gasoso dentro desse ovo foi para cima, flutuou e formou o céu. E provavelmente, aí eu já não lembro, mas o que era mais líquido formou todas as fontes de água primordiais, né? E que ainda é matéria, né? Falando de Yin Yang.
Então a cosmogonia taoísta, ou a criação, né, do mundo físico, de céu e terra. Tem também uma outra explicação que eu não sei em que momento que aparece, antes ou depois disso, que o que é o Tao, né? O Tao é o caminho, o Tao é o todo. Esse todo, ele é único, ele é unido, mas nesse unido ele é um estado de vazio em que, em que nada acontece, ele não se muda, ele não se transforma. Então o que ele faz? Ele se divide em duas polaridades opostas, porém complementares, para que essas polaridades, se complementando, elas gerem um terceiro elemento. Então, elas gerem, né, a própria vida, por assim dizer. Então, tudo que existe no universo, a vida, ela vem da união dessas polaridades opostas, mas que necessitam uma da outra para que elas se unifiquem e gerem um terceiro, né? O Yang gera o Yin, ele precisa do Yin, os dois interagindo gera um terceiro. E a gente vê isso em todas as mitologias que embasam sistemas religiosos da antiguidade, né? Você tem o princípio criador, que geralmente é masculino, e o princípio que gera, que é feminino, para que gere a vida. No próprio taoísmo, isso, né, gera 1000, que gera 3000, que gera 10.000. Então você tem todos os elementos no mundo criados para a manifestação da vida. É o macrocosmo. Essas polaridades elas vão adquirindo características. Então o Yang foi mais associado ao masculino, ao sol, Sim. à expansão, ao movimento, à atividade. A atividade, né? O ideograma que escreve Yang, ele significa o sol sob a montanha. A palavrinha Yang lá em chinês quer dizer o sol iluminando a montanha. Enquanto que Yin é o sol escondido, é a montanha sombreada, já, né, porque pela noite. Por quê? É a noite, é o feminino, é o interno, é o olhar para dentro, é a parada, o retraimento, é a retração, é o frio, é a noite, né? E conforme essas forças elas começam a se mesclarem, se misturarem no começo do Yin, no ápice do Yin, no declínio do Yin, no começo do Yang, porque um contém a semente do outro, a gente começa a ter os movimentos, o Wuxi, os 5 movimentos, os 5 elementos, porque eles vão se misturando, por assim dizer, e vão se combinando, aonde há o predomínio de um, aonde tem menos do outro, e a gente tem os elementos, os mitos, né? Aonde o metal é o mais yin, a madeira é o mais yang, que a gente tem, e por aí vai. E nós... Na natureza, Na na natureza, natureza. as montanhas e os vales,
Elas são yin. E os rios e lagos, porque tem movimento, são yang. O vento vai ser mais yang, a terra vai ser mais yin, o fogo vai ser mais yin. Yang. O fogo yang, desculpa. Yang. Isso. O fogo vai ser yang, vai ser sempre yang, o vento vai ser yang, né? E então e aí no caso, falando ainda de taoísmo, ele vai ter três caminhos, né, ou três vertentes. A doutrina, né, o corpo de ideias, a religião, porque é uma religião, e a alquimia. Nessa parte da alquimia, ela tem duas ramificações. A alquimia externa, que é o Feng Shui, e a alquimia interna, que vai dar nos princípios que fundamentam a medicina chinesa. E aí, nesse caso, o homem, né, o ser humano, ele é um microcosmo, porque a gente reflete tudo isso dentro da gente. O chinês, ele era muito naturalista, então ele percebeu que nós temos ciclos onde a gente expande, onde a gente retrai, junto com a natureza, na nossa fome, na nossa sede, no sexo, na afetividade, nos sentimentos, na disposição física e na fadiga, né? No repouso e na atividade, em tudo. E então, isso foi muito bem observado. Nisso que o homem ele é muito bem representado como uma árvore, enraizado com os pés no chão, aonde ele recebe as energias terrestres e com a sua copa crescendo para o céu, aonde recebe as energias celestes. Aí você pega a própria vegetação, eu estava pensando nisso hoje para falar. A própria vegetação, ela é a própria condensação, né, da natureza condensa as energias celestes e terrestres, porque está tudo ali numa fruta, numa erva, numa planta, e nós que já somos mais animalizados, nós absorvemos o nitrogênio que compõe o nosso DNA, né, através da carne, porque o animal herbívoro come a planta, sintetiza, né, porque a gente não absorve isso pela respiração. Sim. E a gente precisa a gente não vive de brisa, né? Infelizmente, a gente não vive de ar. E naquela fruta, naquela comida, naquele grão, ele tem condensado a força celeste do sol, da terra, do ar, a terrestre, da terra, da água. E nisso a gente tem o que nos falta, que é o alimento que nutre a nossa matéria, de onde a gente extrai a energia. Então, olha como a coisa é tão perfeita, tão bem pensada, né? Mas tem gente que está aprendendo a viver de ar só, né? Então, demora um pouco, fica uns dias, fica uns momentos, mas viver só disso não consegue. Essa que você me lembrou, tem um livro da Shang Tsing que é muito difícil, você não acha para vender, porque depois que ela morreu, a família proibiu a edição. Mistérios e Magias do Tibete.
ou do Tibete. A Xiang Xing, para quem não sabe, ela era uma carioca, uma jornalista. Ela chegou até a trabalhar na Globo, mas assim, ela era negra, morena, mulata, mas assim, toda a fisionomia dela, a estatura física dela era de uma pessoa asiática. Então ela era muito voltada, a espiritualidade dela toda voltada para o Oriente, de uma forma que isso manifestava até na aparência dela, né? E ela tinha esse pseudônimo de Xiang Xing. Então ela escreveu um livro contando a vivência dela, né, no Tibete. E ela fala de monges que faziam um preparado com uma farinha e outras minerais, que aquilo ia solidificando o intestino, o corpo ia pedrejando, ia calcificando, a pessoa ia virando pedra por dentro, de modo que ela só tinha respiração e, por fim, eles morriam, né? Lógico, não tem como sobreviver. A única atividade deles era respiratória, né? Que é a busca do ser humano para o espírito, para a espiritualidade, que é o que é etéreo, né? Que é o que não é da matéria. Então é o que era o que se queria atingir com isso, né? Tanto que não só no Oriente, mas até mesmo o clero católico raspa dentro da cabeça, né? Que é simbólico, que é para você, né, se conectar com o céu, né? Com o que está acima. Então o ar, e tanto que o vento, o ar, qual é o fator patogênico que agride quem? A cabeça, e não o pé, e não a parte baixa do corpo. Então nós somos um microcosmo total, porque a gente reflete até no nosso corpo, conforme refletindo os 5 elementos nos biotipos, o que a gente tem de mais ou menos na nossa personalidade, na nossa essência, nas partes do nosso corpo, né? Da cintura para baixo somos mais yin, da cintura para cima mais yang, quanto mais em cima mais yang, a frente do corpo é yin, as costas do corpo é yang. E nos canais, nos meridianos, os meridianos internos, de dentro eles são yin, e da frente, e o externo é yang. Aí, olha que interessante também, porque cada elemento ele tem um órgão e uma víscera. O órgão é yin, a víscera é yang. E interessante porque o elemento terra, o órgão nobre dele, o órgão zang, né, o órgão yin, é o baço. Só que de todos os nossos órgãos yin, a função dele é yang. E o nosso estômago, ele é a única víscera que todas as vísceras elas são formadas só de yang, e o estômago é a nossa única víscera que tem um aspecto yin muito importante. Aí olha que interessante, o meridiano do estômago é o meridiano yang, que passa mais para o lado de dentro do corpo, que passa pela frente. Ele passa na nossa perna, ele é na lateral da nossa perna.
no vasto lateral, no músculo vasto lateral. Ele passa na... Mas assim, vamos supor que o meu braço Do seja lado a da minha perna. perna. É Simplifica na isso, do lateral. lado da perna. Na frente. Ele passa na frente, obrigado. Na frente e na lateral. Então, o meridiano Yin mais numa posição yang do corpo, refletindo aquele estado, aquele aspecto yin que ele tem. E é a única víscera que a gente vê o aspecto yin dela na língua, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, Sim. de medicina chinesa. Assim como o baço também, ele vai ter o canal mais para fora do nosso corpo, que é o dentro dos canais yin, né? Então, tudo tem a sua... tudo faz a As sua duas posição polaridades. complementar. As suas Tem as duas polaridades. as polaridades. No ambiente também, você tem que colocar Né? várias coisas para você fazer esse equilíbrio, tá? Do não ficar uma casa muito yang. Você tem que dar uma equilibrada para que a casa também tenha os elementos yin. Porque para você viver feliz dentro da sua casa, ela tem que estar numa certa organização que você, quando entra, você se sente bem, esteja bem. E aí você vai fazendo. Cores harmônicas, Sim, formas, né? Plantas. exatamente. Eu Cores, queria te contar formas, uma coisa que várias aconteceu coisas que hoje. você equilibra. Queria te contar uma coisa que aconteceu hoje. Falei, nossa, bem, né? É, ontem eu fui ao mercado e me engracei com uma era, que é essa plantinha aqui que eu gosto bastante, né? Quando ela parar de tremer, a gente enxerga. E eu coloquei ela aqui pro lado de fora da porta, na janela, né? Do lado de fora da janela. Tudo bem, e ela estava assim, né? Tem água aqui embaixo. Hoje, de manhã, veio uma pessoa fazer a faxina da área comum da casa, aqui do quintal. Quando de manhã, quando eu olhei, isso aqui estava assim, estava lá no, estava caído isso aqui para baixo, completamente murcho. E ó, ela não é hidropônica, mas ó, ela bebe a Sim, água aqui embaixo, cheio de água. Eu falei, ué. Bom, as plantas que são variegatas, que são mescladas de branco, elas gostam do sol. Inclusive tem outra que é desse, que é outra planta dessa que é assim, que não se deu bem aqui dentro. E as mais mas escuras, a Hera, ela puxa elas energia. sim. E essas mais verdes escuras, elas gostam da sombra. Eu falei, ué, será que foi só por esse sol que murchou? Mas estava muito estranho, não era? Tem água aqui, a falta de água não é. Esse sol não esturricou ela, porque se não murchou ela, não foi o sol. Eu peguei e coloquei ela aqui para dentro, vamos observar. Em menos de 5 minutos, isso daqui levantou e ficou assim, né? A energia lá fora não Aí, estava, ela estava limpando, absorvendo tudo. ou ela absorveu de quem passou ali e olhou para ela, mas Exatamente. aí eu espero que ela se dê bem aqui, porque quando eu comprei a primeira, que era variegata, que era mesclada de branco, né? Eu queria que ela ficasse aqui dentro, né? Então, que seja, porque... Mas assim, e vai falar que as trocas energéticas elas não existem,
ou não funcionam? Porque Lógico que existe. lógico que a gente tem fatores físicos, água, sol, calor, secura. Né, se eu não adianta, eu vou deixar de regar uma planta, deixar ela esturricar num clima seco, e depois não é inveja de ninguém que secou ela, né? Foi a falta de recurso natural. Mas foi esse caso, né? Não foi aí, não. Não foi Foi esse caso. provavelmente a pessoa que passou por aí, ela acabou limpando a pessoa, absorveu da pessoa. Né? Então, eu fiquei impressionado, porque foi em menos de 5 minutos. Menos de 5 Então, isso minutos. quer dizer que ela vai se dar bem aí dentro do seu ambiente. Eu espero, eu espero. Eu falei, é uma planta que realmente ela é de pendurar, né? Mas ela precisa de muito comprimento para fazer isso, né? Ela precisa ter onde se Sim. escorar primeiro para pendurar. E ela ainda não está nessa fase. Eu falei, gente, foi surreal. A bichinha tava assim, levantou. Então é isso. Mas acontece mesmo. E imagina como a gente troca, então, com as pessoas. Sim. E não precisa ser nem pessoalmente. É numa conversa, Não. é pelo telefone. Sim, eu tenho, logo no começo, quando eu comecei a atender pessoas por telefone, um tempo atrás, não, quando estava se começando algumas coisas pelo telefone, era muito interessante. Por quê? Porque eu atendia a pessoa, quando acabava a consulta, eu olhava em volta e falava assim, nossa, o que aconteceu? A luz apagou? Foi quando eu comecei a perceber que a energia que se formava em volta, de proteção, de luz, de conexão, e quando cortava a conexão, porque já tinha acabado a consulta, parecia que sumia tudo, voltava tudo ao normal. Então é muito interessante, você modifica, porque pelo telefone, pelo vídeo, existem a energia que se conecta. A gente sente o quebrante de qualquer lugar. Agora eu não sou mais assim, eu não fico abrindo a boca à toa mais. Eu já Sim, fortaleci esse lado. Mas antes era comum. Mas antes era comum. E troca mesmo. E troca sim. mesmo. Então, ver com quem a gente se relaciona, com quem a gente se expande, com quem a gente se retrai, né? Quem atiça o nosso o nosso yin e o nosso yang, né? Então Sim. tem tudo isso para a gente ver, né? Eu acho que os oráculos eles são maravilhosos no sentido de apontar para a gente. É muitas vezes o óbvio, o que a gente já sente, mas não traduz em palavras, né? O ambiente que está fazendo mal para a gente, se vai ser bom ir, né, naquele lugar, né? O que esperar dessa pessoa, dessa proposta. A gente tem que E, esperar nada de ninguém, né? Só da gente mesmo. sim, mas né, não é bom ter uma prévia, mas sem pensar tanto em tantas expectativas. É, é muito fruto de insegurança, né? Fruto Sim. das carências, das inseguranças. É mais no quesito de saber melhor forma de agir, né, para alguma coisa assim. Aonde apostar,
as fichinhas. É mais nesse sentido. Exatamente. Ó, Então, assim, a Viviane gente entrou, vive no Viviane antagonismo, né? Piai. Oi. A A gente Vivi, vive foi sempre uma no. professora de ambulatório de acupuntura. Ah, é. A gente Na vive nossa. no Aconselho, Vivi, a ouvir desde o antagonismo, né? começo depois, tá? Você vai gostar. E é Desculpa, sempre pode falar. aquela coisa assim, a gente vive no antagonismo, né? Escuro, claro, fogo, Sim, água. tentando equilibrar, tentando se equilibrar na cordinha, né? Porque Sim, o oposto ele é complementar e vive em harmonia. Mas nós estamos aqui no plano da matéria porque nós ainda não nos equilibramos. Então, a tendência é a gente sofrer com as dualidades. Então, a gente precisa acolher os lados que são problemas para sim, trabalhar com eles. E os desequilíbrios que a gente desenvolve, a gente falou disso em outras lives, é justamente a perda dessa conexão com a essência que é divina, que é unificada, a gente tentando compensar ela de formas enganosas, de formas erradas, como vício, como álcool, como prazeres, né, é, que vão gerar problemas de comportamento, ou aquele comportamento que já não é muito legal, que vai levar na busca por aquele tipo de vivência. Então, nós já estamos aqui porque nós estamos desconectados com a fonte. sim, Então, aquilo já determina a nossa composição. Falando de uma outra abordagem, que é a terapia corporal, tem gente que fala, eu sou terapeuta corporal, vai ver a pessoa é massoterapeuta, é reikiana, não sei o que, gente, não é nada disso. Terapeuta corporal é quem trabalha com as teorias de Reich, do psicanalista Reich, ou na análise bioenergética. Então ele trabalha com biotipos. Então ele vai falar do biotipo esquizoide. Na medicina chinesa, isso vai bater totalmente com o biótipo metal, que sou eu praticamente, uma pessoa ectomorfa, né, que é aquela pessoa compridinha, os ombros apontam para frente, é estreita, aquela pessoa comprida, magrinha. Ela é muito focada no mundinho dela, né? uhum, A essência dela é se retrair. Essa pessoa é mais yin. O elemento metal é o mais yin que a gente tem. Essa pessoa pode sofrer de desarmonias do sim, tipo yang, claro, mas a tendência é ela ter mais problemas de desarmonia de yin. Né, e do elemento e do movimento do elemento metal. Então, então você vê como a gente já traz o nosso desequilíbrio, né, na nossa personalidade. Ela vai ter uma correspondência com o nosso tipo de corpo, com o nosso biótipo, formato de corpo, formato de rosto que não bate necessariamente com o o restante. corpo. Né? Por exemplo, o meu rosto, ele já é madeira. O rosto, ele reflete o coração. Então, eu sou mais ácido, eu sou mais ferino na forma como eu me expresso para o exterior e tendo a recalcar as coisas mais internas,
o emocional, né? Por exemplo. Tô falando de mim porque é mais fácil do que falar do amiguinho, né? É interessante, porque aí você está falando algumas coisas, e aí eu vou buscando o que algumas pessoas até falam para mim. Falam assim, nossa, você é muito brava. Eu viro assim, eu sou brava? Eu falei, não é que eu sou brava. É sim, a Silvia é Eu muito brava. sou... Não é braveza. As pessoas, elas estão desorientadas. Então, precisa alguém que dê uma voz de comando. Então, não é Sim, questão de ser brava, mas é a e voz de como comando. terapeuta você acaba fazendo isso. E você já tem um Sim, formato de corpo aonde tem uma ossatura mais larga, aonde sim, os seus braços é, são largos, os seus ombros são largos, os seus ombros têm sim. um diâmetro maior, né? Acho que você é a Terra, se eu não me engano, né? E tem um zigomático aqui proeminente, que acho que é mais fogo, de rosto, mais quadrado. Agora, ocidentalmente falando, biologicamente falando, esse zigomático proeminente, ele caracteriza uma pessoa firme, né? Então, o que você já trouxe e você trabalha isso de uma forma positiva, puxando a orelha de quem tem que puxar a orelha, né? Sim. É, Eu né? falo para os meus atendimentos que eu adoro puxar a orelha deles. No amor, de Sim, boa, eu adoro puxar as orelhas. Porque sim, assim, é para ajudar a achar um caminho, né? né? E aí falar, Então, você é brava. é, então olha como é o microcosmo total refletindo o macro, porque a gente tem Sim. todas essas Características, né? essas características que regem a natureza, ou os ciclos de vida dos animais, das plantas, e o nosso ciclo de vida, né? Então, e é interessante falar de como o ser humano tenta sublimar tudo isso, né? O Ayurveda, ele tem 5 elementos também, é diferente. O quinto elemento é o éter, né? É, Aí a gente vai ter em várias filosofias, em várias mitologias, a busca pela sublimação, pelo encontro com essa essência divina que a gente perde estando nesta vida material, que é a busca pela quintessência, né? O taoísta, ele vai fazer isso pela meditação taoísta, pelas práticas corporais, que é o Qigong, e o Tai Chi, que deriva do Qigong, né? A gente fala Um filme, também. um filme que eu acho interessante as pessoas voltarem a assistir agora é aquele filme O Quinto Elemento. Você já assistiu? Já há muito tempo Então, hoje, precisava nos rever. tempos, nos nossos tempos atuais, é interessante assistirmos. Por quê? É Porque muito o quinto legal. elemento, como você falou que é o éter, é justamente a emoção. Porque todos nós, no momento atual que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar vivendo essa parte da emoção para mudar a Terra, para mudar uma série de coisas. E as pessoas acabam tendo medo de assumir essa emoção, de viver esse éter. Então, se a pessoa assistir novamente esse filme do Quinto Elemento, ele vai rever, aprender algumas coisas, lembrar por que nós estamos aqui.
Porque justamente, eu vou ter que rever. Mas eu porque lembro das justamente o personagens, quinto né? elemento, ele aparece do quê? Porque não é. Estão se falando muito do DNA, da reconstituição do DNA, e se você tiver um pedacinho de um dedo, você reconstrói o ser humano. Se você vê no Quinto Elemento, que é lá atrás, é um filme antigo, foi exatamente o que aconteceu. O Quinto As Elemento, projeções ele foi futurísticas, né? construído, né, e Sim. de um pedaço, de um O DNA. mundo das ideias, nós manifestamos o mundo das ideias. O Então, celular, isso daqui é foi, ideia foi ou aquilo isso já daqui era uma é o primeiro projeção? modelo de celular, ele aparece no primeiro Star Wars, quando não existia celular, né? É o mundo das Exatamente. ideias. E a todas as filosofias, todas as religiões vão buscar os vários tipos de magia, né? Sim, Vão trazer para nós, né? E a fim de nos reconduzir. E por último, de maneira mais racional, a filosofia. Mas a filosofia, ela vai racionalizar bebendo de onde? De todas as fontes sim, antigas, né? E dos símbolos, dos arquétipos, porque se a gente pensar, o que eu tenho a ver com o egípcio, com o grego antigo, né? A gente acha que o problema maior da nossa vida foi o WhatsApp que parou, anteontem, ou que o nosso problema maior foi a internet. E, na eu preguiça verdade, o de nosso comunicar com problema as pessoas. Ah, meu é. Deus, né? É bem assim. E, na Ai, fiquei verdade, fora do mundo. é isso, porque a gente só está enxergando essa forma de se comunicar, sendo que o nosso problema é a necessidade de nos comunicar e não o meio. É o que a gente sente, as escolhas que a gente tem pela vida. Sim, Se a gente casa ou compra uma bicicleta, o que exatamente. eu preciso trabalhar para ter o recurso material, para ter o dinheiro para comprar o meu alimento e custear a minha moradia e custear a minha locomoção, tanto para o meu lazer quanto para o meu trabalho. É, é, e tudo isso já não fazia parte do mundo antigo? Sim, Tá tudo ali em Platão, Aristóteles, Júlio César, o taoísta, o Confúcio, os vários filósofos antigos e contemporâneos, o Vedanta, os Vedas, tá tudo, já tá tudo ali. A tudo. gente é tão diferente deles, a gente Não, não é nem somos um seres pouco humanos. diferente. A gente não é nem um pouco diferente. A gente, a gente só perdeu a conexão com algumas coisas e a gente se perdeu dos mitos primordiais que estão todos alinhados com microcosmo e macrocosmo, o yin e o yang na vida. Sempre o homem se fluindo junto com a natureza, né? Se guardando no inverno, se soltando as As estações frangas somos nós, né? no As estações verão. somos nós. A terra, nós somos Primavera, a verão, terra. outono, inverno. Nós somos a Nós terra, somos as estações. nós somos a terra, enquanto que as estações elas acontecem dentro de nós ou sobre nós. É?
Sim. E a hora que a gente sai do prumo, a hora que a gente sai, quando nós não estamos em harmonia com esse universo, aí nós vamos ter os desequilíbrios, Sim. né? Vamos absorver os desequilíbrios externos, o que vem de fora, ou vamos gerar os desequilíbrios internos. E É o é quente, é o estudo. frio, é a chuva, é o sol, É a chuva, tudo é o antagonista. sol, É o yin, o ah, yang. antagonizando, mas né, fazendo parte da vida. A gente precisa parar de ver a dualidade. A dualidade da religião Porque cristã, uma coisa completa a outra. a dualidade, É complemento. o próprio Hatha Yoga moderno vendido no Ocidente, distorcido, porque em primeiro lugar, o Hatha, ele é tântrico, ele não é védico. E hoje o que se vende aqui é um yoga com filosofia Vedanta, pegando, né, misturando com religião, onde já entra divindades védicas, como Ganesha, né, o elefantinho, e sendo que o yoga e o hatha não tem nada a ver com religião. Ok. Aí você começa a fazer aquelas imersões em filosofia Vedanta, é um dualismo que não é nem um pouco diferente do que o cristianismo, do que o Sim, catolicismo prega. É a mesma coisa, gente, com outra cara, com outra roupagem. Então, quando a gente aprender a ver, lógico que pode estar distorcido para nós também, né? Aceita que pior suja tudo é a Hare Krishna. Essa ela distorce muitas coisas. Mas quando a gente conseguir enxergar que a dualidade ela se complementa para que nós nos unifiquemos de novo com o todo, você acaba com o sofrimento, né? Por sim. quê? Então, E é, nós temos que nos completar. Para que isso? Para a gente aprender muito mais. Porque as pessoas falam assim: o que eu vim fazer aqui? Eu vim aprender, ensinar e ser grato. E aí, você acha vários caminhos, que é a numerologia, o tarô, vários métodos que você pode utilizar para quê? Para você poder viver dessa maneira, tá? uhum, Aprendendo, ensinando e agradecendo e sendo grato. Porque no final, qual é a missão de todo mundo? Ser feliz, é viver aqui no mundo e ser feliz. As pessoas ficam buscando, qual é a minha missão de vida? Então a Marta, vim servir, sim. Só que nós, para servirmos, nós temos que aprender algumas coisas. Então a gente aprende para poder ensinar e ser grato servindo. E ser feliz. de Porque forma concomitante, né? E exato, esse esse mundo aprendizado, é justamente para nós aprendermos a ser felizes. vai refletir de novo as necessidades que a gente traz, já Sim, que é aquela essência que afiniza a gente mais com esse exatamente. elemento do Vou que com convidar a o Marta para outro, ver se ela quer e entrar aqui na live refletindo junto. aí no nosso corpo, na Sim, nossa maneira de é, ser, são né? vários Tudo, caminhos, tudo se né? amarra, não fica uma ponta solta. Sim,
Com É certeza. incrível. Porque as pessoas ficam muito assim, porque ficam falando, eu fui a rainha de não sei o quê, eu fui Cleópatra, eu fui não sei o que lá. E o Nossa, que mas você é nessa ninguém, vida? Não, as mas ninguém pessoas só foi escolhem a escravo, né? realeza. Ninguém foi É só escravo, realeza. né? Engraçado. Não, nunca, nunca. Ah, tá. Tá, ok, Marta, sem problema. Eu convidei a Marta, sem problema. É. Então a pessoa acha que, entendeu? Eu falei assim, gente, é sempre escravo, não é Opa, nada. Deu, deu deu um, um tchutchu. É, um eu, negócio eu, aqui. você sabe que eu acho assim que se eu tiver passado por Grécia, por Roma, assim, eu acho que eu fui da plebe, eu acho que eu fui escravo mesmo, né? Eu acho um barato Porque os escravos aprendiam muito mais do que os aquelas senhores donos roupas, de né? tudo, Aquelas né? roupagens. É, deu uma Os travada. escravos, eles ensinavam, aprendiam muito mais, ensinavam mais do que os senhores ricos, não é isso? É, Oi? O servo doméstico ele está dentro da casa, né? Então ele ouve Sim. tudo, ele escuta tudo, ele conhece os segredos do senhor, né? O bobo da corte, isso vem de Mas você vê, Shakespeare, né? O bobo da você corte, vê, de bobo não tinha nada, né? não. Você vê até aí, falando de rico e pobre, é yin e yang, Também, também, também. né? As energias e que Mas, acabam se completando. claro. É interessante. Então, tudo tem E, isso. e o próprio desequilíbrio ambiental, né? Como nós estamos, o que nós estamos fazendo com o planeta e as reações, né? Eu não tinha me tocado até, até um dia naquela aula de dança que a gente faz, que chamaram a atenção. Quando. Opa, caí. Aqui, voltei. Quando que o planeta teve 3 vulcões em erupção ao mesmo tempo, né? É a natureza se Então, revoltando por um monte de coisas. a natureza se rebelando com um monte de coisas, porque Sim. o momento que a gente vive crítico, muitas vezes dentro de nós, fora, uma pandemia que ainda não acabou, né? Agora, Sim. nós corremos perigo de outros surtos e variantes mais fortes. A gente tem poderes, né, influências terrenas, né, interesses de governantes que às vezes jogam contra Então, até aí nós. tem o yin e yang. Até aí tem yin e Até yang. aí tem Yang Políticos e povo. brigando. Sim, O yin é o a povo. E o organização yang, social. então, e o yang são os políticos. Então, em tudo tem as energias de dualidade e que se Tudo. completam, porque um não existe se o outro não existir. Sim, se não tiver governo, você Sim, tem anarquia, né? sim, E a gente não está exatamente. defendendo nenhum tipo de governo, mas o mundo é organizado desde assim, a gente pegar a civilização mais primitiva, ela começa a se organizar em torno de um clã e de um clã Uhum, familiar, e esse clã familiar vai ter um líder, né? sim.
Matriarcal Quais ou considerações patriarcal? finais você... Nós já estamos mais de uma hora aqui. Quais as considerações finais? O que você tem para dizer para as pessoas, indicar? Ah, eu nunca penso nas considerações Você não finais. se apresentou, se apresenta no final agora, então, vai. Vamos lá. Considerações Quem é finais. você? Bom, eu sou o Diego. Eu sou o O que Diego você Ara. faz? Eu sou acupunturista, eu sou massoterapeuta, ah, eu sou estudante de fisioterapia. Então, eu tenho uma história de superação em que eu nasci com debilidades, né, com desordens genéticas, tenho dor crônica, inclusive, todo mundo que conhece sabe. E desde criança sempre fui para dentro, sempre vivi à parte dentro de casa, em qualquer meio em que eu estive inserido. E desde pequeno busquei espiritualidade, busquei a religião, já pisei em igreja católica, já pisei em centro espírita, estudei esoterismo, estudei bruxaria, vi várias coisas, isso ainda adolescente. E buscando uma cura para o meu próprio padecimento. Então, até que a acupuntura foi, a medicina chinesa parecia o que era mais palpável, que dava resultados, e ela tinha uma teoria que era energética, que era fora do material, embora o material empiricamente reflete essa teoria. E foi assim o ponto de virada na minha vida, foi aquele divisor de águas, aonde eu parei de enxugar gelo e encontrei um caminho. Encontrei caminhos, eu já era reikiano desde os 14 anos, 15 anos, mas eu estava afastado da minha espiritualidade, né? E isso abriu muitas portas também, apesar de que ainda não estudei profundamente o taoísmo, mas... E assim, uma coisa vai levando a outra, vai levando a gente a conhecer as outras pessoas, vai levando a gente a conhecer a Sílvia, as Sílvias, por aí, entre outras coisas. Então, demorou muito para cair a ficha, né? Que eu tinha que ir para a área da saúde e me encontrar na fisioterapia. Apesar de que eu ainda não sei que leque da físio aí que eu vou entrar, né? Por enquanto, na minha experiência de vida pessoal, é a reabilitação que eu gosto, é a malhação, né? É a atividade física, é o trabalho corporal, é o trabalho do corpo. E todas as filosofias, tudo, você vê sempre, mesmo as espiritualistas, as que se voltam para o divino, para o celeste, as que querem união, elas têm a contraparte física para propiciar isso, porque a gente está aqui para isso, né? Depois de inventarem o yoga, inventaram o hatha, que é por meio do trabalho físico,
capacitar a pessoa para ela chegar no, para ela conseguir praticar o yoga, para ela entrar na meditação. O Qigong taoísta, o Tai Chi, ele leva para a meditação taoísta. Então, isso para citar só 2 exemplos, e a gente tem tantas outras práticas, né? Uma pessoa Sim. que não tem atração por isso, mas ela corre de baixo, semana ela faz a musculação dela, ou qualquer outro esporte, chega no fim do dia, o relógio biológico dela está todinho alinhado com os ciclos naturais, né? Porque à noite Sim. ela tá zen, ela acalmou, né? Depois de fazer tudo isso o dia inteiro, né? Então, são caminhos, são recursos. Eu não quero o que eu já tenho. Eu quero o que eu não tenho. Eu meto pilha para depois descansar, para depois eu conseguir descansar. Se eu tô insone rolando na cama, não vai adiantar ouvir uma musiquinha de dormir às vezes no YouTube, porque eu já tô cheio de ruído na cabeça, a luz do celular acaba com a melatonina, não vai te deixar dormir, você vai ter que gastar essa energia, né? Tenta ler um livro do mais chato que você tiver, ou estudar para aquela prova que você vai ter semana que vem. Você vai conseguir pegar no sono, né? Dormir. Então é isso, a gente né? A gente chega no ápice do Yang para começar o Yin. E quem resiste à mudança, quem resiste à necessidade, o que acontece? Toma na cabeça. Eu não posso querer ficar na agitação todo dia, toda hora. Eu preciso do repouso, eu preciso do descanso. Se eu só repousar, a vida estagna, para, eu entro em depressão, eu preciso, se eu não tiver o movimento. E a gente vê isso até em patologias, né? Existe um distúrbio do sistema nervoso simpático, parasimpático, que é a desautonomia. A pessoa Mas você não estava falando de fabrica. você não foge, finaliza Eu você fugi. e você. Então, Finaliza você. mesmo em patologias que a pessoa não tem energia, o que dá energia para ela? É ela se movimentar, né? Ironicamente, ao invés de você gasta energia, mas você produz outros hormônios, outras coisas que vão te deixar bem disposto, né? E eu sou assim, tudo isso, um reflexo, uma reflexão, uma conscientização, acho que de tudo que a gente falou, talvez, né? Toda essa conscientização, e estamos aí nessa corda bamba, equilibrando esses pratinhos, equilibrando esses opostos, essas polaridades. Porque a E vida é vivendo isso. e sendo feliz. Sim, o mais importante. Porque a vida é isso. Aprendendo. Aprendendo. É a lição, as lições que a gente tem para aprender. Deus dá o frio conforme o cobertor, e é extrair a limonada dos limões e não espremer ele no zóio, né?
Exatamente. Tem gente que está Exatamente. espremendo limão nos olhos, né? Ao invés de fazer a limonada, né? E é Sim. isso, e até né, a resistência às novas ideias, a resistência à mudança, o apego, né, Então, vamos fazer o a seguinte. crenças, e não entender que aquilo tudo é cíclico. Para finalizar de um jeito diferente, É isso. tira 3 cartas e fala uma mensagem para todos nós que estamos assistindo, que estamos aqui. Ai, ai, ai. Olha só. Ai, ai, ai. Além de acupunturista, eu sei que você também é taróloga, como eu, né? Então vamos lá. 3 cartas. Então tá A bom. nossa, Eu a vou tirar semana, duas. É, 2? Então tá, o meu 2. é método, só questão de método. Sem problema. Uma mensagem no caso, Exato, certo. A exato. mensagem é para quem está ouvindo agora e quem vai ouvir depois. Pulou uma carta, eu vou Exatamente. considerar. Pulou uma carta, eu vou considerar o livro. Tá. O livro, tirar mais uma. Tá. Eu trevo. Bom, eu vou considerar que pulou mensagem. O livro, ele fala primordialmente dentro do sistema de um feitiço, né? De um sortilégio. E o feitiço o que, que é? É um conhecimento em segredo e que ele precisa ser revelado. E uma vez que você conhece ele, você consegue manifestar. O que mais que ele vai falar pra gente? Uh, do subconsciente, do inconsciente, do mundo das ideias e de consciente e dos projetos que a gente tem, do que a gente tem na nossa cabeça, de estudos, de estudar projetos, de elaborar ideias para nós manifestarmos elas, ou da gente ainda, inclusive, de digerir o que a gente pode estar recebendo e que ainda não está amadurecido lá dentro. Ela fala do interno, né? Ela fala do segredo. Então, vamos nos atentar, olhar um pouquinho para dentro da gente essa semana e o que a gente tem por dentro que pode estar querendo manifestar essa semana e vai transmitir uma mensagem para a gente, vai fazer a gente ter um insight, ou pôr alguma coisa, ou descobrir alguma coisa que precisa ser descoberta, né? A outra carta que eu peguei depois de embaralhar e cortar é o trevo. Na minha escola, que é alemã, o trevo é sorte, tá? Né? Então, descrevendo, então vai valer o que eu conheço dele. Então, o trevo descrevendo o livro. Um conhecimento de sorte, numa oportunidade. Ele vem num insight, ele vem, uma vez que a gente está aberto para receber e faz aquele esforço de ir atrás dele, você não precisa ficar obsessivamente mexendo com ele a todo momento, mas quando você menos esperar, você vai ter o lampejo, você vai ter o lapso, num momento de sorte, numa oportunidade inesperada. E ele vem e vai trazer um recurso, é uma informação que você vai obter que vai te trazer um recurso para você superar aquela dificuldade, ou para você superar ou para você conseguir resolver alguma coisa, ou vai obter um conhecimento que você precisa essa semana para o final feliz que você quer.
que você está procurando. Eu vejo assim, essa mensagem para Muito a bom. gente ir para a semana. Muito bom, tá vendo, É, gente? Mensagem ainda para ah, vocês do baralho cigano. é, e além de orientação com Ticum, a própria acupuntura, em domicílio ou em consultório, um espaço, Sim. e massagem, né? Ainda, ainda tem a cartomancia. Cartomancia. Vamos lá. É isso. Eu Bom, espero que vocês tenham gostado e fico bastante grato não de ter podido, né, falar tanto, né? Foi gostoso. Eu foi gostei. bom. E o Instagram tá de E vamos marcar uma parabéns. outra live pro mês que Sim, vem. o Insta tá bonzinho com a gente, né? Ó, tem mais de 1h20 que a gente tá aqui, né? Exatamente. Não, Então mas é não isso. tem mais, acho que, limite de tempo. Nossa, gratidão, Ruth, por você ter assistido. Você foi e voltou, foi e voltou. Gratidão. Eu tenho visto seus stories também, viu, Ruth? Muito bom. Você, sua filhinha. E, gente, eu sou a Silvia Carige, terapeuta taróloga, várias artista plástica, faço várias coisas. Adoro puxar as orelhas das pessoas, dos meus atendimentos. E gosto muito de fazer as lives, também convidar pessoas. E quando não dá para convidar as pessoas virem, aí eu vou tá tocando as tigelas, que a semana que vem eu vou tocar as tigelas, porque o nosso planeta precisa de limpeza, precisa de muita luz, porque a luz venceu. A luz venceu. A luz Tá? venceu. O sol nasce E, todo dia, né? Então a luz sim, que precisa vencer é a nossa luz de dentro, né? Então a exatamente. gente E precisa para dessa nós harmonização. observarmos vários caminhos que estão se abrindo, ok? Gratidão para todo mundo, gratidão Gratidão. por você ter participado, pelas pessoas terem participado, e eu vi que muita gente adicionou o meu canal também, adicionem o canal do Diego também, e essa live vai ficar no IGTV, e eu vou colocar também no YouTube, ok, gente? Curtam, compartilhem, e a semana que vem estarei aqui novamente e vou tocar as tigelas. Porque uma vez por mês é Isso aí. importante essa tocada de tigela e a gente vai estar aqui no mês que vem com uma nova live. Ok? Vocês podem sugerir, depois no IGTV, vocês podem sugerir alguns temas dentro dos nossos assuntos energéticos, feng shui, aurículo, massoterapia, várias coisas que vocês podem perguntar e que a gente pode falar os temas para vocês, ok, gente? Gratidão, Diego! Valeu. A gente Beijo. fala. Até. Tchau, gente! Tchau, tchau.